A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre nós. E como toda semana eu faço, antes de iniciarmos o nosso culto, eu vou pedir para você entrar em modo culto, modo de adoração a Deus. Então desligue seus aparelhos eletrônicos, você deve estar em casa, um ambiente que não é o da igreja, que é às vezes desfavorável para que você se concentre no louvor e na adoração a Deus. Então faça isso agora. Separe esse tempo para louvar e adorar a Deus. Tempo que não é tão longo assim, mas é um tempo muito importante, especial na nossa semana. Tendo feito isso, eu gostaria que nós iniciássemos então orando. Você pode fechar os seus olhos se você puder. Se não puder, fique prestando atenção, coloque-se diante de Deus. Peça perdão ao Senhor pelos seus pecados, como eu farei aqui, nós faremos. Em seguida eu irei orar e nós iniciaremos então o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer pelo privilégio que é poder te louvar e te adorar. Obrigado porque temos a possibilidade, através da tecnologia, de prestarmos um culto ao Senhor. Eu te peço que em nome de Jesus o Senhor perdoe os nossos pecados e purifique as nossas vidas, a começar em mim, para que possamos oferecer este culto, que ele seja agradável ao Senhor. Fala ao nosso coração através das leituras bíblicas, fala ao nosso coração através das canções e orações, fala ao nosso coração, Senhor, através da meditação na Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Espero que vocês todos se encontrem bem. E eu gostaria de fazer uma leitura que se encontra no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6. Leremos a partir do verso 25 e até o verso de número 34. Evangelho de Mateus, capítulo 6, do verso 25 ao verso 34. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Estamos vivendo uma época atípica, um momento difícil, e a ansiedade tem tomado conta de muitas vidas. As pessoas estão cada vez mais preocupadas, ansiosas. O que o ansioso faz? Ele antecipa algo que vai acontecer ou que pode acontecer. Ansiedade é excesso de futuro hoje, depressão é excesso de passado, estresse é excesso de presente, ansiedade é excesso de futuro. Muitas vezes a gente, com esse excesso de futuro, ou seja, trazer coisas que podem acontecer, não necessariamente acontecerão, trazemos para hoje e antecipamos um problema, antecipamos a preocupação, né? A gente se preocupa, ou seja, ocupa a nossa mente antecipadamente. A ansiedade invade o nosso coração nesse momento aí de muito medo, muita dificuldade. Nós aqui no estado de Goiás estamos aí no pico do Covid-19, então as pessoas estão apreensivas, algumas medidas estão sendo tomadas por governador, por prefeitos, cada cidade tem a sua realidade. Eu quero dizer a você que não adianta andar ansioso e se preocupar hoje, porque você não vai conseguir colocar uma hora a mais nas 24 horas do dia, não vai dar certo, não é assim que funciona. O dia vai continuar tendo 24 horas
e eu e você continuaremos vivendo como sempre vivemos. É claro que precisamos ser responsáveis e precisamos ter estratégias para ter cuidado, para cuidar dos que nós amamos, que estão ao nosso redor. Agora, antecipar possíveis problemas que nem necessariamente acontecerão não é algo que a palavra de Deus orienta. Ao contrário, observe as aves dos céus, observe os lírios do campo, perceba como Deus cuida de cada um deles. E se Ele cuida de aves e flores e plantas, por que Ele não cuidaria de mim e de você? Ele é um Deus que cuida, é um Deus que ama e é um Deus que está conosco, mesmo nesse momento adverso, nessa situação atípica na qual estamos inseridos, a qual estamos vivendo. Que o Senhor, Deus de todas as coisas, nos abençoe a minha vida, a nossa vida, a vida da sua família e dos que estão ao seu redor. Eu queria ter uma palavra de oração e em seguida nós vamos louvar a Deus com música, porque Ele é digno de louvor e adoração. Se puder, feche os seus olhos. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque encontramos nela direcionamento e orientação. Que de fato, Senhor, não sejamos ansiosos por coisas que poderão acontecer, mas que sejamos homens e mulheres cheios de fé e certeza, confiança e convicção de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Continua, Deus, guardando o nosso coração, guardando a nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar a Deus com música, porque Ele é digno de ser louvado e ser adorado. A graça e a paz a todos que estão assistindo esse vídeo, a todos que estão aqui, que o Senhor possa visitar cada família nesse momento, trazendo renovo, trazendo ânimo, trazendo o seu conforto, que vocês possam nesses próximos minutos sentir realmente a presença do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso bom amigo. Nós vamos cantar o hino 113, Achei um Bom Amigo. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, escolhido dos milhares para mim. Nos vales é o lírio, o forte mediador, que me purifica e guarda até o fim. Consolador amado, meu protetor do mal, a solicitude minha como assim. Nos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Levou minhas dores todas, as mágoas dele, ele tem o firme abrigo em tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos teus, ele faz revolução do coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador, meu Jesus me guarda até da vida ao fim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem me abandona, ser fiel e obediente a quem viver. Ao meu redor se acampa, quem me protegerá, até quando face a face eu possa ver. Nos céus eu vou entrando, na glória eu ficarei, com Jesus meu Salvador, gozando enfim. Nos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Amém. O nosso bom amigo, que é santo, poderoso, digno de todo o nosso louvor. Amém? Tu és poderoso, tu és
Glória ao nosso Deus, que é digno de receber toda honra e todo louvor. Nosso Deus que é grande, que pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou que pensamos. Grande é o nosso Senhor, em quem nós já temos a nossa vitória. Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor é o nosso Deus, que é grande, muito maior que nossos problemas,
que nossas dificuldades, que as nossas ansiedades, Pai. Obrigado porque em meio de toda essa turbulência, Pai, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem sido fiel conosco, mesmo às vezes nós não sendo fiéis contigo, Pai. Perdoa as nossas falhas, Pai, perdoa as nossas imperfeições, que nesses momentos de reclusão, isolamento social, de distanciamento, nós possamos nos aproximar mais de Ti, Pai, e que realmente possamos estar no centro da Tua vontade, que é o melhor lugar que possamos estar nesse mundo. Ensina-nos a valorizar, Pai, os nossos momentos com as nossas famílias, com a nossa igreja, os nossos momentos de adoração dentro da Tua casa, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, que o Senhor possa visitar cada pessoa que está assistindo este culto, que o Senhor possa trazer renovo, que o Senhor possa trazer paz, que o Senhor possa trazer conforto. Esteja visitando cada um, Pai. Que o Senhor esteja à frente das nossas decisões e que nós possamos realmente fazer a diferença onde estamos, seja em casa, no nosso trabalho, na nossa família, Pai. Que as pessoas possam enxergar o Senhor em nós, Pai, através de nós. Receba esses momentos de culto, de louvor, de adoração, que todos os atos deste culto sejam para engrandecer o Teu santo nome. É o que eu te peço, te agradeço, em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, que morreu naquela cruz em nosso lugar. Amém. Amém. Eu gostaria, neste culto, de meditar num texto que se encontra no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 10, nós leremos do verso 17 ao verso 22. Marcos 10, do 17 ao 22. É um texto bastante conhecido, ele se encontra também em Mateus, em Lucas. É o encontro de um jovem rico com o Senhor Jesus. E muito emblemático esse encontro. Eu gostaria que a gente meditasse nesse culto, nesse texto, que está assim escrito no Evangelho de Marcos. E colocando-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra a teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Se você puder, feche os seus olhos. Vamos ter mais uma palavra de oração. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, que é sempre viva, eficaz, encontra no nosso coração sempre lugar. E nesse tempo de reflexão possamos compreender a Tua mensagem, a mensagem do Evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Certa vez eu li que o dinheiro é o ídolo que tem o maior número de adoradores. Às vezes a gente fala sobre ídolos, né? O dinheiro é o ídolo que tem o maior número de adoradores. Por causa do dinheiro, pessoas se casam, por causa de dinheiro, pessoas se separam, por causa de dinheiro, pessoas matam, pessoas morrem. E é interessante que a história desse jovem rico é emblemática, porque de todas as pessoas que foram até Jesus, ele é a única pessoa que foi embora do encontro pior do que como chegou. Eu vou repetir. Eu disse que é emblemático porque de todas as pessoas, se você olhar
todas as narrativas dos evangelhos, todas as narrativas, todas as pessoas que tiveram algum tipo de encontro com Jesus, que estiveram com o Mestre, que foram até Ele, todas saíram desse encontro melhor, né? Uma condição melhor. Este jovem rico foi o único que saiu do encontro com Jesus pior do que ele chegou, do que a forma que ele chegou. E isso é emblemático porque normalmente encontros com Jesus, tanto que todos os outros relatam assim, apresentam transformações, não é? Apresentam mudanças. A gente tem aí várias narrativas, não só por conta dos milagres que Jesus realizava, mas encontros, por exemplo, com uma mulher samaritana à beira do poço, foi buscar água, Jesus a encontra, e ela ali entende a mensagem de Cristo e sai contando a todos sobre Jesus. Ela saiu dali cheia de traumas, cheia de problemas emocionais, já tinha tido ali vários casamentos que não tinham dado certo, e Jesus revela isso a ela, e na conversa ela sente-se então curada nesse sentido emocional e sai dali feliz, né? Muito melhor do que como ela chegou naquele lugar. E outros tantos relatos nós temos na Bíblia. Já que esse jovem só que este jovem não consegue sair melhor, ele sai pior. E o que é emblemático é porque se nós olharmos do ponto de vista humano, ou se nós olharmos aqui do ponto de vista meu, seu talvez, não sei, mas o meu com certeza, esse jovem era o genro que toda pessoa queria ter, não é? Cidadão jovem, rico, cumpridor dos mandamentos, bem relacionado, na sociedade tinha tráfego, andava para lá e para cá, ele conseguia com integridade, ele era respeitado, tanto que Jesus diz dos mandamentos, e ele diz, olha, eu tenho observado os mandamentos desde a minha juventude, ou seja, ele era um cumpridor dos mandamentos. Com isso, a gente, olhando de maneira humana, vê esse jovem como alguém que era aceitável, aprovado. Bate o carinho de aprovado nesse menino, nesse jovem. Não fala a idade dele, mas nós sabemos que naquela época, apenas acima dos 30 anos é que já era considerado adulto, então provavelmente ele tinha menos de 30 anos, era um jovem mesmo, e já tinha todos essas qualidades, esses predicados, né? Agora, o que é interessante é que ele era rico, ele era jovem, ou seja, ele tinha força, saúde, vitalidade, ele tinha boa reputação, ele tinha integridade. Falamos há um tempo atrás, aqui uns cultos atrás, sobre a integridade, o quão importante é. Só que ele tinha algo que era uma insatisfação interior, ele não estava satisfeito ainda com a sua vida espiritual. Ou seja, o fato de ele ser rico, honesto e religioso não lhe dava a garantia da vida eterna. Tanto que a pergunta que ele faz para Jesus é: o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Logo aqui a gente já observa que ele tem sede de salvação. A gente já observa aqui no texto que ele vai até Jesus e ele vai com pressa, porque se você olhar no texto, ele vai até Jesus, correndo até Jesus. Aí ele já mostra outra característica positiva: humildade. Ele era rico. Pessoas de status naquela época não corriam na rua, publicamente, jamais. Isso é deselegante. Pois ele foi de maneira humilde até Jesus. Mais uma qualidade. Mas essa carência interior em relação à sua vida espiritual, revelada através da pergunta: o que eu faço para ter a vida eterna? Mostra que riqueza, honestidade, religiosidade, porque era cumpridor dos mandamentos, isso não garante salvação. Tanto que esse jovem está testificando o que um teólogo neo-ortodoxo chamado Karl Barth disse no século XX, que o ser humano tem um vazio dentro dele que é exatamente do tamanho de Deus, que não tem riqueza, não tem convívio social positivo, não tem questão de status, de patamar na sociedade que vá preencher esse vazio. É um vazio existencial, é um vazio do tamanho de Deus. Esse jovem entendeu isso, ou seja, dá a impressão que ele estava fazendo tudo certo. Ele vai até Jesus, ele não pega atalho, ele foi a pessoa certa, e ele foi com pressa, e ele foi com humildade, e ele vai e faz a pergunta: o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Agora, o grande problema deste jovem, deste homem rico,
pode ser o grande problema de muitas pessoas ainda hoje no século 21. Este jovem estava enganado com algumas coisas. Ele estava enganado em relação à salvação, enganado a respeito de si mesmo, enganado a respeito da lei de Deus, enganado a respeito de Jesus e enganado a respeito das riquezas. Ele tinha pelo menos 5 tipos de enganações. Ele estava enganado, por exemplo, em relação à salvação. Para ele, a salvação estava diretamente relacionada ao mérito. Tanto que a pergunta é: o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Ele não tinha entendido ainda que salvação acontece por graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Desculpem. Quando ele se engana a respeito da salvação, ele já atropela todo um processo. Talvez você também se engane em relação à salvação. Pode ser, é uma hipótese. Hipoteticamente, muita gente se engana a respeito da salvação. Muita gente acredita que a salvação se dá pelas boas obras, que a salvação se dá pelas coisas boas que faz, que a salvação se dá porque ela faz penitências, porque ela cumpre rituais, porque ela paga promessas. A salvação não se dá por causa disso, porque a salvação não é antropocêntrica, ou seja, a salvação não tem o ser humano antropos, ser humano no centro, cêntrica. Ela não é antropocêntrica. A salvação é cristocêntrica, e a salvação é pela graça que foi evidenciada na cruz do Calvário, no sacrifício vicário de Cristo. Enquanto eu não entender isso, eu vou achar que a minha quantidade de oração, a quantidade de vezes que eu vou na igreja, o quanto da Bíblia que eu leio, o quanto de bem que eu faço para os outros, vai me levar para o céu. E não vai. O que vai é entregar o coração para o senhorio de Jesus Cristo. E isso se dá porque a graça dele nos alcança. E esse jovem estava enganado em relação a isso. Ele achou que ele tinha que fazer coisas. Tem uma frase de um jornalista / teólogo americano chamado Philip Yancey, que diz assim: não há nada que você faça para Deus te amar mais, e nem nada que você faça para Deus te amar menos. Ele te ama, ponto. Então não é meritocracia. No reino de Deus não é assim, é teocracia. É Deus quem decide e define. Ele decidiu estender a graça dele sobre o ser humano. Esse jovem está me enganado em relação a isso. O que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Você nada, querido. Cristo é quem fez por mim e por você. Mas Jesus dá uma resposta para ele. Daqui a pouco a gente vai chegar lá. Porque a segunda enganação dele, se uma é a respeito da salvação, a segunda enganação dele é a respeito de si mesmo. Observe que Jesus fala dos mandamentos e ele diz: eu tenho observado isso desde a minha juventude. Ou seja, eu sou um cumpridor dos mandamentos, eu sou um religioso. Eu vou aos cultos, eu faço oração, não é? Todo dia eu oro, agradeço a Deus, eu louvo a Deus, eu canto, eu leio a Bíblia. Eu sou membro da igreja há tantos anos, eu sou dizimista fiel. Ele só esqueceu de um detalhe: os 2 principais mandamentos. Na verdade, o resumo de todos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Ele se esqueceu só desses 2 principais mandamentos. Por isso que ele estava enganado a respeito dele mesmo. Ele acreditava que ele era um cumpridor dos mandamentos, e na verdade os principais ele não cumpria. Ele não amava a Deus sobre todas as coisas, tanto que quando Jesus disse para ele abrir mão do dinheiro que ele tinha para segui-lo, ele prefere ficar com o dinheiro. Então ele tinha enganação ele estava enganado em relação a respeito da salvação, e ele estava enganado a respeito de si mesmo. Ele acreditava piamente que ele era um religioso nota 10. Será que eu e você não imaginamos que sejamos, talvez, religiosos nota 10? Eu ouvi uma frase de um pastor amigo meu, já tem uns 15 anos, eu não esqueço dela. Ele disse o seguinte certa vez: Deus não procura pessoas boas, Deus procura pessoas novas. E pessoas novas só conseguem ser novas por causa da transformação que o próprio Senhor Jesus faz na vida delas. De gente boa, o inferno está cheio, não é assim o ditado? Mas eu não mato, não roubo, não bebo, não fumo, não danço, não nada. Não é disso que Deus está interessado em encontrar, não é isso. Ele está interessado em encontrar adoradores que o adorem em espírito e em verdade, ou seja, pessoas novas de verdade.
Mas esse jovem também estava enganado a respeito da lei de Deus. Observe que a questão externa dele estava ok. Quem olhava aquele jovem falava, nota 10 para ele. Esse daí pode ser líder de ministério na igreja. Não é assim que a gente olha? Vai escolher a pessoa para ser líder de ministério? A pessoa tem que ter tais e tais requisitos. Só tem um detalhe. Jesus olha o interior da pessoa. E quando ele olhou o interior daquele jovem, ele percebeu que o interior dele precisava de transformação. E sabe por que ele estava enganado em relação à lei de Deus? Porque a lei não resolve nada. Nada. A lei só aponta o erro. Pensa comigo. Não adulterarás, disse Jesus. Como está escrito, não adulterarás. Eu digo a vocês que aquele que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu pecado com ela. Jesus piora, não é? Olhou com intenção impura, já é adultério. E aí o que acontece? Resolveu alguma coisa a lei? Nada, só apontou o pecado. A lei aponta o pecado. Quem é que resolve o problema? Quem é que transforma o pecador em regenerado? Quem é que coloca arrependimento no coração do sujeito? Não é a lei, é a graça. É a graça que encontra, que me encontra, que te encontra. A lei aponta os meus defeitos, os meus erros. Isso não pode, isso é pecado. A lei faz isso, mas não resolve. Quem resolve é a graça. Esse jovem estava enganado em relação à lei de Deus. Talvez ele estivesse imaginando que, respeitando as leis de Deus, ele já estivesse ok. Só que Jesus olhou para o seu interior e percebeu que lá dentro ele não tinha entendido nada, porque a transformação não tinha acontecido, a lei só apontou erros. Ele estava preocupado só com a performance externa, mas o interior dele precisava de transformação. A grande questão é que Jesus Cristo não olha a minha e nem a sua performance. Jesus Cristo olha o nosso coração, e quando ele olha o nosso interior, ele encontra o que existe no nosso interior. Se no nosso interior tem transformação, ele vai encontrar isso lá. Se tem arrependimento, ele vai encontrar lá. Se temos ali corações quebrantados e contritos, ali ele vai encontrar. Mas se tem ali gente que no interior precisa ser transformado, ele também vai encontrar. E foi o que ele encontrou nesse jovem. Ele estava enganado a respeito da salvação, enganado a respeito de si mesmo, enganado a respeito da lei de Deus, e ele estava enganado a respeito de Jesus. Observe o texto. Ele chama Jesus de bom mestre. Bom mestre. Jesus ainda dá uma tirada, né? Porque me chamas bom? Bom só tem um e é Deus. Mas bom mestre. Aquele jovem estava tão enganado em relação a Jesus que ele estava olhando Jesus como um rabi. Naquela época, naquele contexto do Novo Testamento, a palavra mestre, essa palavra usada, bom mestre, foi rabi ou rabone, que é uma variação da língua grega. Então Rabone, Rabi, era o mestre, aquele que ensinava, normalmente, daí veio Rabino. Rabi, Rabone, veio Rabino. Não tem os rabinos judeus? São os mais experientes, que aconselham, que orientam. Aquele jovem estava tão enganado em relação a Jesus, ele não tinha entendido nada ainda, que Jesus não era só um Rabone, um Rabi, não era só um mestre. Jesus era Deus. E às vezes eu olho as pessoas e vivemos em um país totalmente cristianizado, tem Jesus Cristo em toda esquina. Aqui em Anápolis, Goiás, então que eu diga, tem uma igreja em cada esquina. Anápolis é a cidade mais evangélica do Brasil. Eu não sei se isso é positivo ou negativo. Que tipo de evangelho? É o evangelho verdadeiro? É a sã doutrina? Amém. Ou não é? Se não é, misericórdia, era melhor não ter. Mas é tão cristianizado que tem Jesus na televisão, tem Jesus na internet, tem Jesus no outdoor, tem Jesus na praça, Jesus ali, lá na camiseta, na máscara agora tem Jesus, e no coração tem Jesus. E que Jesus que tem? Esses que estão plotados de todos os lados, que Jesus é esse? É o Rabi, é o Rabone ou é Deus? Porque Jesus é Deus Filho. Esse jovem estava completamente enganado em relação a Jesus. Tanto é que ele chama Jesus de bom mestre, Rabi, Rabone, desconsiderando a divindade, porque Jesus era 100% humano e 100% divino. Isso aí é o mistério da kenosis, que um dia a gente pode conversar sobre. É uma doutrina teológica do Novo Testamento. A divindade de Cristo ele desconsidera, ele olha para o Jesus humano apenas, Jesus homem.
E tanto é que, se você parar para observar, ele desconsidera tanto que ele não obedece Jesus. Jesus diz: ok, eu tenho uma resposta para você. Ok, eu sei o que você tem que fazer. Vende tudo que você tem, dê aos pobres, então vem e me segue. Ele desconsiderava, estava tão enganado em relação a Jesus ser Deus, que ele virou as costas e foi embora triste. Se ele tivesse a menor consciência de que ele estava falando com Deus Filho, ele teria feito exatamente o que Jesus mandou. Exatamente. A minha pergunta é: eu e você temos tido que tipo de relacionamento com Jesus, que é Deus Filho? Quando ele diz que devemos fazer isso ou aquilo, quando a palavra de Deus mostra que devemos ir para cá ou para lá, nós temos obedecido? Ou temos virado as costas e ido embora, enganados em relação a quem é Jesus? E, em último lugar, ele também estava enganado a respeito da verdadeira riqueza. Oh, enganação! Oh, enganação! Esse jovem preferiu se apegar ao dinheiro, às propriedades, à prosperidade que ele tinha. Preferiu isso a seguir Jesus. É interessante que Jesus não ensina a pobreza. Não é para ninguém sair: para servir Jesus tem que ser pobre. Não é disso que o texto está falando. O problema é que, como Jesus veio interior, ele viu que o coração daquele jovem estava totalmente preso e refém, escravo do dinheiro. E Jesus viu que o dinheiro era a raiz de todos os males daquele jovem. Por isso que ele tinha aquele vazio. Por isso que, apesar dele ser rico, honesto, religioso, ele não tinha ainda o preenchimento do vazio interior em relação à salvação e à vida eterna, porque ele estava preso. A palavra de Deus diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não diz que o dinheiro é a raiz. Esse jovem amava o dinheiro. O dinheiro não é a raiz. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E aí a pergunta que eu faço é: será que nós entendemos qual é a verdadeira riqueza? Tem tanta gente brigando, tanta gente revoltada, e a gente olha as redes sociais e a internet e vê muito isso, né? Pessoas que não entendem. Por que ele, por que ela, por que fulano e eu não? Esse jovem perdeu uma riqueza que é eterna por causa de uma riqueza que é temporal. O que é mais trágico é que ele vira as costas e vai embora triste, caminhando a passos largos para o inferno, porque ele recusou Jesus. E quando ele morreu e foi para o inferno, ele não levou um centavo de tudo que ele tinha. Ficou aí, para que os seus herdeiros brigassem na justiça pela herança. Ele rejeitou a Cristo e a vida eterna, e escolheu o dinheiro e a morte eterna. Ele saiu triste e pior daquele encontro, porque ele rejeitou a verdadeira riqueza, que é servir a Jesus. Servir a Jesus. Esse jovem rico, de rico, se torna o mais pobre entre todos os pobres. Uma pobreza de alma. Pobreza de alma. Está cheio de gente próspera financeiramente falando, economicamente falando, e pobre interiormente, pobre de espírito. Com isso, eu concluo a nossa breve meditação fazendo uma pergunta para mim e para você. Será que o nosso vazio interior já foi preenchido? E se foi, será que temos essas enganações como esse jovem tinha? Estamos convictos da salvação? Estamos convictos de quem é Jesus? Estamos convictos de quem somos? Convictos em relação à lei e à graça? Estamos convictos em relação à riqueza principal, que é a vida eterna? Eu gosto de dizer que Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci. Ele venceu através da cruz a pior morte possível. E outra coisa é que João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, o filho unigênito do Pai, para que todo aquele que nele viesse a crer não perecesse, mas tivesse vida eterna. E o interessante é que o versículo não é assim: todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha carros, tenha iates, tenha boas casas, tenha viagens para a Europa e tenha roupas de marca. Não, tenha vida eterna. E está cheio de crente que não entendeu nem o João 3,16, que é o versículo básico da fé cristã. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
E aí as pessoas estão se engalfinhando porque não entenderam nem João 3,16. Que eu e você não sejamos como esse jovem rico, o único que se encontrou com Jesus e foi embora pior do que como chegou. Que nós possamos engrossar a estatística daqueles que chegaram a Jesus e tiveram a transformação que só Ele, o nosso Senhor Jesus, pode proporcionar na vida de qualquer um. Que Ele nos ajude e nos abençoe. Que sejamos homens e mulheres que não vivem na enganação, que não estão enganados, mas que têm esclarecimento e entendimento das coisas, das situações, que possamos assim ter o nosso interior, nosso vazio interior preenchido pelo Senhor Jesus, a vida eterna garantida, que possamos assim caminhar proclamando o reino de Deus e a sua justiça, em nome de Jesus. Se você puder fechar os olhos, eu queria orar com você. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra viva e eficaz. Senhor, que essas enganações que esse jovem tinha dentro da sua alma não sejam realidade na nossa vida, mas que o nosso encontro com Jesus seja um encontro rico, do ponto de vista de que vamos sair muito melhores do que como chegamos. Que em nome de Jesus, todos os meus irmãos e irmãs que estão agora assistindo esse culto, jamais pensem em virar as costas e ir embora triste, por conta do que Jesus pediu, para que fôssemos então obedientes ao seu pedido. Fala ao nosso coração, transforma a nossa vida, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Que o Senhor Jesus nos abençoe e abençoe as nossas famílias, a partir dessa perspectiva da graça que nos alcança, em nome de Cristo. Eu gostaria de dar alguns avisos. Se você é membro da igreja e deseja entregar o seu dízimo, a sua oferta, procure o presbítero Célio Júnior, nosso tesoureiro, ou então no domingo de manhã, de 9h30 às 10h30, estamos aqui na igreja. Você pode também passar por aqui, é bom que a gente se vê, mesmo que rapidamente à distância, mas a gente pelo menos se vê. Não deixe de assistir e compartilhar as nossas devocionais de segunda a sexta-feira. Estamos com um estudo nos 10 mandamentos na quinta-feira. Semana passada estudamos o primeiro mandamento: não tenhas outros deuses diante de mim. Essa semana não é para fazer imagem de escultura, muito menos adorar a imagem de escultura, é o segundo mandamento. Não perca, na quinta-feira vai para o canal do YouTube. No domingo de manhã estamos no estudo panorâmico da Bíblia, já estamos chegando no final do Novo Testamento. Não deixe de assistir. A semana passada, no domingo de manhã, tivemos a primeira parte do estudo na carta aos Hebreus. Recebi algumas mensagens de pessoas me dizendo: nossa, achei que era Paulo que tinha escrito Hebreus. Pois é, não foi Paulo, e a gente não tem nem certeza de quem foi. Pode ter sido Priscila, por exemplo, ou Apolo, ou outro. E agora no domingo nós teremos, nessa semana nós teremos a segunda parte do estudo aos Hebreus. Então não deixe de participar, não deixe de aproveitar os estudos. Dá para você parar o vídeo, anotar. Se tiver dúvidas, podem falar comigo, vamos conversar. Se eu não souber responder, eu vou procurar a resposta e a gente vai encontrar juntos, tá bem? E no domingo à noite nós temos o culto, como você está participando. Eu espero que você esteja sendo abençoado, abençoada. Eu vou pedir para o presbítero Isaac, que está ali atrás da câmera. Isaac, dá só uma viradinha aqui, ó, só até ali assim, pegar uns bancos vazios, só para que a igreja sinta a nossa dificuldade, que é gravar o culto com a igreja assim vazia, ó. Alguns gatos pingados aqui conosco. É muito ruim, pode voltar para cá, muito ruim isso. O Isaac está aqui me ajudando, o pessoal do louvor. E eu compartilho totalmente do desejo de estarmos novamente em cultos presenciais. No entanto, eu entendo que estamos no pico da Covid-19 no estado de Goiás. O mês de julho é fundamental para que a partir de agosto possamos pensar nesse retorno presencial, lembrando que mesmo assim será um retorno com aqueles que não são um grupo de risco. E aí a ideia será transmitirmos o culto online, ao vivo, no domingo de manhã, com aqueles que poderão estar aqui. Então é só para compartilhar a nossa dificuldade de gravar um culto, um louvor, uma mensagem com a igreja vazia, igreja grande, bonita como essa, sentindo falta de todos vocês. Nós estamos. Que o Senhor nos abençoe e nos faça vencer esse vírus que veio com certeza do maligno, em nome de Jesus.
e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as eternas consolações do Espírito Santo estejam sobre nós, sobre você aí onde você estiver e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe e até o próximo culto. Sejas meu universo, não quero dar-te só um pouco do meu tempo, não quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo, não quero dar-te as palavras como gotas, quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença, o teu poder seja o alimento. Jesus, este é o meu desejo. Que sejas meu universo, não quero dar-te só uma parte dos meus anos. Te quero dono do meu tempo e dos meus planos. Que sejas meu universo, não quero a minha vontade, quero agradar-te. E cada sonho que há em mim quero entregar-te. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, este é o meu desejo. Que sejas meu universo. Acho que foi.